Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal, falando um pouquinho hoje sobre mandado de segurança e continuando a falar também sobre o habeas corpus. Acompanhe comigo e vamos lá. Inicialmente, nós temos aí que tratar do conceito de mandado de segurança, pessoal. É importante dizer que o mandado de segurança também é uma ação de natureza constitucional. Ele vem previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né, com a finalidade, com a função de coibir a ilegalidade ou abuso de poder que seja ali então concentrado contra direito líquido e certo. Um outro aspecto importante a falar sobre o mandado de segurança é que ele é uma ação constitucional residual, ou seja, só será então impetrado quando não for cabível o habeas corpus e o habeas data, né? Vamos aí limpar a tela para poder visualizar melhor. Então, primeiro, mandado de segurança, ele é uma ação de natureza constitucional. Finalidade, coibir a ilegalidade e o abuso de poder em relação a um direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus e pelo habeas data. Ou seja, podemos dizer, então, que o mandado de segurança é considerado como uma ação residual. Aquilo que não couber habeas corpus ou habeas data, em tese, caberá aí o mandado de segurança. Então, aspecto bastante importante para que nós tenhamos essa concepção inicial da análise para o nosso estudo. Quanto à admissibilidade do mandado de segurança, pessoal, é importante ainda dizer que o mandado de segurança limita-se em sua admissibilidade pela comprovação, né, pela formação ali do direito líquido e certo. Então, a demonstração de que aquilo que se busca é restaurar um direito líquido e certo, não abrangido, não interpretado, né, não ali acobertado pelo habeas corpus, então caberia mandado de segurança. Um outro aspecto aqui bastante importante, do qual nós temos que observar, é que mandado de segurança também tem aqui a legitimidade de parte, também tem a tempestividade para a sua impetração. Tá? Como regra geral, o que nós sabemos? Para a hipótese que não cabe recurso, pode caber habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Para aquelas hipóteses em que existe um recurso específico, este recurso, obviamente, é o que deve ser interposto. Então, esses critérios são bastante importantes para nós podermos aí já inicialmente começar a distinguir, né, o objeto do nosso estudo de hoje, ou seja, a distinção entre habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Um outro exemplo aqui que nós podemos aqui traçar, por exemplo, seria aqui, né, o impedimento injustificado da quebra do sigilo fiscal, bancário. Outra hipótese, para permitir o acesso do advogado aos autos do inquérito ou do processo, para garantir a presença do advogado durante a produção de alguma prova na fase policial, né? Então, ou seja, nós estamos também aqui pela utilização do mandado de segurança como forma de garantir o exercício das prerrogativas profissionais também do advogado. Então, além do fato do mandado de segurança não tratar de forma direta e específica, né, do direito de liberdade, de ir e vir, de permanecer em qualquer local, né, que aí, na verdade, ele é abrangido pelo habeas corpus, o habeas data trata do acesso à informação do indivíduo em repartições públicas ou empresas privadas, e o mandado de segurança simplesmente é a garantia do exercício do direito líquido e certo. Para que o direito líquido e certo não seja ali, então, limitado, não seja ali tirado do indivíduo por razões, né, de ato de ilegalidade ou simplesmente por razões de abuso de poder. Então são fatos aí
que nós devemos sempre levar em consideração. Ou seja, né, habeas corpus, direito à liberdade de ir e vir ou de permanecer, habeas data, acesso à informação em bancos de dados públicos ou privados, e o mandado de segurança, garantia do exercício, do restabelecimento de direito líquido e certo. Quanto ao cabimento, para isso, nós temos aí os ditames da súmula 267 do STF, que diz: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, que é o que eu disse, né? De forma aí subsidiária, é onde nós devemos observar a aplicabilidade do mandado de segurança. Então, os fatos são situações, são condições das quais nós devemos sempre aí observar. Ou seja, o mandado de segurança aplica-se residualmente, subsidiariamente, eu não vou dizer subsidiário, mas residualmente, né, na hipótese de não há recurso a habeas corpus. Não cabe habeas corpus, que caiba, então, mandado de segurança, desde que se faça prova de direito líquido e certo. Né? A prova do direito líquido e certo ela é fundamental a fim aí de permitir, a fim de observar os efeitos de cabimento do mandado de segurança. Cabimento do mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado. Percebam aí o que diz a súmula 268 do STF, pessoal. Olha só o que eu estou dizendo. Cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado? A resposta é: não cabe mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado. Por quê? Porque nesta fase nós estamos diante de uma possibilidade muito restrita, né, daquilo que se pode fazer, senão de habeas corpus ou de revisão criminal. Então, contra a decisão transitada em julgado, somente recurso, melhor dizendo, revisão criminal ou habeas corpus. Então, são situações, são condições aí bastante importantes, das quais nós devemos sempre aí observar. Competência para apreciar mandado de segurança no âmbito das infrações de menor potencial ofensivo. Ou seja, quem pode o mais, pode o menos. Então, se cabe mandado de segurança de decisões mais graves, por óbvio, também cabe das decisões do juizado especial criminal. Sobre essa situação, sobre essa condição, o importante aqui, na verdade, é saber quem julgará esse mandado de segurança. Nós sabemos que o órgão recursal imediatamente superior ao juizado especial criminal é o colégio recursal, reconhecidamente aí tendo a competência para julgar mandado de segurança. Observem a súmula 376 do STJ, né? A súmula 376 do STJ fala a respeito. E o que ela diz? Ela diz que compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Primeira instância, que se reúnem para a formação da turma recursal, ou seja, órgão imediatamente aí superior, em instância superior ao julgamento das decisões do juizado especial criminal. Admissibilidade de liminar. É lógico que, assim como no habeas corpus, no habeas data, também se admite liminar no mandado de segurança, observando dois critérios bastante simples, mas fundamentais: o periculo in mora e o fumus boniuris. Ou seja, né, já que estamos aqui diante da demonstração de uma ilegalidade cometida contra um direito líquido e certo, ou de um abuso de poder
contra o direito líquido e certo, então nós também aqui podemos observar, nós aqui também podemos verificar a possibilidade de liminar em vias aí de mandado de segurança. Pessoal, lembrando também que na esfera criminal, o mandado de segurança tanto pode ser impetrado pela defesa quanto pela acusação, né? E o exemplo que nós temos aí de liminar, eu vou citar alguns exemplos, tanto mais cotidianos como também mais clássicos, para poder demonstrar a liminar em mandado de segurança. Então, por exemplo, se o Ministério Público ingressa com mandado de segurança buscando evitar que um perigoso traficante seja colocado em liberdade, requer liminarmente a suspensão da decisão judicial. Afinal, se cumprida, poderá tornar inútil o propósito da ação. E com certeza vocês se lembraram de um fato recentemente amplamente divulgado, no qual um traficante ou chefe de uma organização criminosa de tráfico foi posto em liberdade pelo fato de que o juiz de direito de primeiro grau não fundamentou, né, sucessivamente ali no prazo de 90 dias a manutenção da prisão preventiva. E aí, logicamente, isso se torna uma prisão ilegal, existe um excesso de prazo de prisão nos termos aí do pacote anticrime, e a decisão caiu lá, infelizmente, né, no colo do ministro Marco Aurélio, que aí, cumprindo a lei, porque a lei diz isso, se não for reiterada a justificativa para a manutenção da prisão preventiva no prazo de 90 dias, deve ser posto em liberdade em razão da prisão ilegal, cumpriu a lei, e aí, logicamente, gerou toda essa discussão, né, porque querem interpretar a lei particularmente a casos particulares, querem criar uma lei excepcional para um fato geral, e aí, particularmente, eu sou contra, já que está na lei, eu não posso abrir exceções, porque as exceções vão ali demonstrar uma insegurança jurídica quanto a casos complexos. Ou se altera a lei, ou se revoga a lei, ou se cumpre a lei, né? Não pode ficar criando exceções, juízo de exceção para casos excepcionais. Isso não é justiça. Bom, continuando aí. Quando nós falamos do sujeito ativo e passivo do mandado de segurança, né, inicialmente o sujeito ativo, ele é o indivíduo, ele é a pessoa que sofre o constrangimento ilegal, que sofre o abuso de poder sobre o seu direito líquido e certo. Lembrando mais uma vez, impetra-se mandado de segurança não referente à liberdade de locomoção, porque aí cabe habeas corpus, tá? Então tudo aquilo que excepciona a liberdade de locomoção ou é habeas data ou é mandado de segurança. Então, melhor dizendo, para que não pairem dúvidas, né? Melhor dizendo, cabe mandado de segurança contra constrangimento ilegal, contra abuso de poder em razão de direito líquido e certo, salvo, ou seja, não aqueles referentes à locomoção do indivíduo, tá? Pode aí também ser o sujeito ativo do mandado de segurança, pessoa física ou jurídica. Então, quanto ao sujeito ativo, mais uma vez, vamos lá. Quanto ao sujeito ativo, nós falamos de pessoas físicas ou jurídicas que sofram constrangimento ilegal, que sofram abuso de poder contra seus direitos líquidos e certos. Direito à liberdade de locomoção, cabe habeas corpus. Tá? Então aí nós temos um fato bastante já importante. Com relação ao sujeito passivo, pessoal, aqui marquem isso, vocês já estão de posse do material dessa aula, grifem, anotem, né? Por quê? Porque olha só, o sujeito passivo, no caso do mandado de segurança, é o Estado, representado pela sua autoridade, por aquele que exerce do Estado, bem como, né, por empresas particulares que exercem
delegada do poder público, ou seja, que exerçam atividade pública. Então, olha só o que nós temos lá no texto constitucional, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade do abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou é o poder público em si, por meio da sua personificação, ou seja, né, do agente público, da autoridade pública, ou uma pessoa jurídica de direito privado, de direito público, né, de economia mista, que exerça ali atribuições do poder público. Qual é a regra máxima que eu extraio deste nosso tópico de análise? Não cabe mandado de segurança contra pessoa física e particular, ou seja, não pública e privada, melhor dizendo, pessoa física e privada. Não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra pessoa jurídica e privada. É fundamental, é indispensável que nós tenhamos, tanto na autoridade, a sua publicidade, a sua ser ali público, ou na pessoa jurídica de direito privado, que aqui, então, exerce a função pública de forma delegada. Então, observem bem isso, o que diz o nosso artigo 5º, inciso 69. Ou seja, mais uma vez aí para não restar dúvidas, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, então são os dois tópicos necessários, for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, seja de direito privado ou não, no exercício de atribuições do poder público. E aí, logicamente que a partir de agora, vocês não terão ou não deverão ter nenhuma dúvida em distinguir mandado de segurança, habeas corpus ou habeas data. Alguém tem alguma dúvida aí sobre a diferença entre mandado de segurança, habeas corpus ou habeas data? Natureza jurídica do mandado de segurança, pessoal. Primeiro, mandado de segurança, você vai ver ele no direito administrativo, você vai ver ele no direito civil e você também aqui encontra ele no direito criminal, no processo penal. Ou seja, a natureza do mandado de segurança é uma ação constitucional, não é recurso. Assim como o habeas corpus não é recurso, assim como o habeas data não é recurso, assim como revisão criminal não é recurso, mandado de segurança também não é recurso. Mandado de segurança é uma ação constitucional. Ou seja, um outro remédio previsto aí na nossa Constituição Federal como forma de garantia individual fundamental. Ou seja, que garante o exercício de um direito fundamental. Aspectos importantes quanto ao processamento do mandado de segurança. O primeiro aspecto é a própria petição inicial. O que diz aí? Recebida inicial acompanhada dos documentos necessários. Para que servem documentos? Os documentos necessários servem para aprovar o direito líquido e certo, sempre em duas vias. Decidido o pedido de concessão de liminar, determina-se a colheita de informações da autoridade apontada como coatora. Esta, como representante da pessoa jurídica, prestará os informes necessários, justificando a medida que tomou. Ressalte-se que a notificação feita para a obtenção das informações vale como citação da pessoa jurídica de direito público. Agora, deixe claro ser necessário cientificar a pessoa jurídica interessada em matéria penal, não há valor da causa preciso. Então, fica aí uma primeira distinção entre o mandado de segurança criminal e o mandado de segurança civil ou administrativo, que ali exige o valor
da causa. Segundo aspecto importante, a prova do direito líquido e certo, ou seja, não há como tratar-se de mandado de segurança se nós não estivermos diante de um direito líquido e certo. Esse é um fato fundamental. Uma outra questão aqui é como provar o direito líquido e certo. Pessoal, se o direito é líquido e certo, não há necessidade de outros meios probatórios. Se o direito é líquido e certo, né, aqui diz a legislação, e não nós, aqui diz a legislação que as provas a serem produzidas serão, então, com base apenas em documentos. Não há dilação probatória em mandado de segurança. E a terceira aspecto importante é o prazo de ajuizamento para mandado de segurança. E esse prazo é de 120 dias. Logicamente, não se conta em mês, tá? Não são 4 meses, são 120 dias. Então, cuidado aí para você não confundir e acabar errando alguma questão que seja aí nesse sentido. 120 dias, não se contabiliza o prazo para a impetração de mandado de segurança em meses. Agora, logicamente, que por se tratar de um direito líquido e certo, né, violado aí em razão de ilegalidade ou de abuso de poder, dificilmente nós poderíamos crer que alguém esperaria 120 dias para a impetração de mandado de segurança. Custas e despesas e honorários, pessoal. Um outro fato bastante interessante. Por se tratar de uma ação de natureza constitucional, assim como o habeas corpus, entende-se que não arcará a parte contrária com custas, despesas processuais ou honorários advocatícios. Efeito da sentença sobre a liminar. Então, percebam, caso tenha sido ali deferida uma liminar de mandado de segurança, né, logicamente que, dependendo de como a sentença for decidida sobre o seu aspecto, ou perde efeito a liminar, né, ou, logicamente, ela deverá ser revogada. Então, afinal, concedida a ordem do mandado de segurança, se anteriormente foi deferida a liminar, fica ela absorvida pela decisão de mérito. Caso contrário, ou seja, caso seja denegada a ordem de mandado de segurança, por óbvio, a liminar perde o seu efeito, conforme aí nós temos como muito expressivo a súmula 405 do STF. E por fim, falamos aí então sobre a participação do Ministério Público no mandado de segurança. Lembrando que sobre a égide aí do direito civil, o Ministério Público sempre deverá ser ouvido a custos legis. Porém, aqui na área criminal, a resposta é depende. Depende do quê? Primeiro depende se o Ministério Público faz parte ali, faz parte do polo passivo, ele é autoridade coatora ou não. Se ele for, será ouvido como autoridade coatora e não necessitará ser ouvido posteriormente a custos legis. Se não for, será ouvido a custos legis. Então, esse aí é um aspecto também bastante interessante. Por fim, falaremos ainda sobre se existe ou não e qual é o recurso em razão da denegação ou da concessão do mandado de segurança. E para isso, sabemos então que sobre esse aspecto, né, em sendo denegado ou concedido o mandado de segurança pelo juiz, cabe recurso de apelação pela parte interessada. Denegando o mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, seja em segundo grau, seja da Justiça Estadual ou Federal, e aí sim cabe recurso ordinário constitucional para o STJ, nos termos lá do artigo 105, inciso 2, letra B, e se for denegado, né, couber aí ao STJ.
e ingressa-se com recurso ordinário constitucional dirigido ao STF, também nesta hipótese. Então percebam, olha só, vamos aqui falar mais uma vez para que não haja dúvida. Delegado o mandado de segurança pelo tribunal ou Tribunal Regional Federal, ou seja, segunda instância. Entra-se com recurso ordinário constitucional no STJ. Se a denegação couber ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, logicamente que, então, interporá o recurso ordinário constitucional dirigido ao STF, nos termos do artigo 102, inciso 2, letra A. Primeiro, vamos lá. Negado o mandado de segurança, o segundo grau de jurisdição estadual ou federal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Negado o mandado de segurança no STJ. Cabe recurso ordinário constitucional ao STF. Utilização do mandado de segurança pelo indiciado ou acusado. Quebra do sigilo fiscal, bancário ou telefônico, conforme nós já observamos. Aqui a jurisprudência é vacilante. Tanto ela admite o mandado de segurança, como admite também o habeas corpus, entendendo que a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico também pode gerar ali um constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do indivíduo. Então, sobre esse aspecto, existem posições para ambas as opções, tanto o mandado de segurança quanto habeas corpus, né? E aí, então, nós temos, por exemplo, aí, numa posição divergente do mandado de segurança, né? Por exemplo, o STF decidiu, sobre lá a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a possibilidade da utilização do princípio da fungibilidade dos recursos, ou seja, tanto o mandado de segurança quanto habeas corpus nestas hipóteses. E aí, então, ultrapassado o mandado de segurança, falaremos agora do habeas corpus e do seu processo, né, a partir aí do capítulo 10 deste título em análise. Bom, o que é que diz, então, o artigo 647? Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência, olhem aí um termo bastante importante, de sofrer violência ou coação ilegal à sua liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir, somente nesta hipótese. Salvo nos casos de punição disciplinar, ou seja, não cabe habeas corpus quando se tratar de punição disciplinar militar. Não cabe habeas corpus em sanções disciplinares ou punições militares. Um outro aspecto que o artigo 647 nos traz é que aí ele já nos garante a possibilidade, né, do habeas corpus, tanto preventivo, quando alguém se achar na iminência de violência ou coação ilegal ao seu direito de liberdade de ir e vir, como também o habeas corpus, né, aí restaurativo, liberatório do indivíduo. Então nós temos essas duas hipóteses, tanto preventivo quanto restaurativo ou liberatório, né? O termo iminência representa algo que está muito próximo, representa algo que é certo de que irá acontecer. Para isso, já observando-se aí a ilegalidade ou constrangimento ilegal ou abuso de poder, né? Nós temos aí então a possibilidade de evitar, né, aqui o sofrimento da privação da liberdade do indivíduo de forma ilegal. Exigência de direito líquido e certo. Como nós observamos na leitura aí daquilo que diz a determinação constitucional da previsão do HC, não se exige direito líquido e certo. O direito líquido e certo, ele é ali limitado como exigência extremamente importante ao mandado de segurança. Sobre esse tópico, aí o Pontes de Miranda diz para nós que o direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridade, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações e que em si mesmo, né, concludente e inconcurso. Ou seja,
não é a hipótese aí do habeas corpus. E aí vem, então, o STJ e diz ainda, né, em complementação, a ação constitucional de habeas corpus não constitui via processual adequada para exame de provas colhidas durante a instrução criminal. Igualmente, quando as instâncias ordinárias, soberanas da análise do conjunto fático probatório dos autos, restaram convictas quanto à materialidade e a autoria delitiva. Ou seja, lembrando também que o habeas corpus não tem finalidade probatória, né, de criar ali uma nova instrução processual, mas de demonstrar o direito à liberdade que foi retirado do indivíduo em razão de uma prisão ilegal, de um constrangimento ilegal ou até mesmo pela ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aí seguem as jurisprudências, caso queiram se aprofundar no assunto, lerem ainda mais sobre essas hipóteses e essa análise sobre o habeas corpus. Liberdade de ir e vir. O que é que significa, pessoal? O que é que nos garante isso? Então percebam, o artigo 5º da Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem o inciso, então, 16, que diz: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização deste, que não frustrem outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. E aí percebam, né? Vamos citar um caso concreto. O habeas corpus preventivo impetrado por Arthur Pinto da Rocha, em favor do senador Rui Barbosa, à época candidato à presidência da República, bem como o de correligionários ameaçados por abuso de autoridades estaduais da Bahia, em função de seu direito de reunião e livre manifestação do pensamento. O habeas corpus teve por finalidade permitir que os pacientes pudessem se reunir nas ruas, praças, teatros ou recintos, em comício em prol da candidatura de Rui Barbosa. A ordem foi concedida por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito de qualquer indivíduo de permanecer em qualquer lugar à sua escolha, desde que seja franqueado ao público, de ir de qualquer parte para este lugar e também de vir para ele, também de qualquer outro ponto. A relatoria aí foi do ministro Edmundo Lins, né, no ano de 1919. Então percebam aí, né, nós estávamos falando sobre a liminar do habeas corpus. Este é o exemplo clássico que eu já havia citado para vocês, da impetração de um habeas corpus com pedido liminar para garantir que Rui Barbosa, atual candidato da República à época, e seus correligionários pudessem se reunir a fim de debater o pensamento político para o pleito eleitoral. Habeas corpus e exame de mérito. Pessoal, é lógico, eu nem precisaria tocar nesse assunto, mas eu vou tocar porque é importante, é incompatível. Quanto ao exame de mérito, cabe recurso. Se não couber recurso, muito menos habeas corpus. Habeas corpus e dosimetria da pena também é incompatível. Nós sabemos do sistema, né, complexo que é o sistema trifásico da dosimetria da pena, de modo que o habeas corpus também não tem aqui ferramentas capazes, possíveis, para, mais uma vez aqui, né, contrariar, para mais uma vez objetivar, né, o contexto e o contraditório quanto à pena aplicada ao caso concreto. Então, esta é uma hipótese também inadmissível. Não entra-se com habeas corpus para aqui questionar a dosimetria da pena, né? Até porque, para este fim, existem recursos próprios, recursos cabíveis. Habeas corpus e superveniência de sentença. Então vamos lá. Aqui é uma outra hipótese. O que está dizendo? A custódia cautelar no processo penal.
pode ser decretada em várias fases da persecução, pessoal. Então, olha só, o que nós temos aqui é superveniência de sentença. Então, que significa assim, eu posso entrar com habeas corpus antes da condenação? Posso. Seja na fase de inquérito policial, seja na fase de instrução processual, seja na fase recursal e até mesmo na fase de execução da pena. Tá? Então, é possível, né, nesse primeiro momento, analisando aqui, sim, a impetração de habeas corpus em momento superveniente de sentença. Olha só o que diz aí o STF a respeito. Não fica prejudicado o habeas corpus impetrado contra decreto de prisão cautelar, se superveniente sentença condenatória que utiliza os mesmos fundamentos para manter a custódia do réu. Com base nessa orientação, a segunda turma não conheceu da impetração em virtude da matéria de fundo não ter sido apreciada pelo STJ, mas concedeu a ordem de ofício. Olha que lindo isso. Mas concedeu a ordem de ofício para determinar que o STJ prossiga no julgamento do habeas corpus lá impetrado. No caso, aquela corte assentara o prejuízo do processo, haja vista a superveniência de sentença condenatória, a implicar a substituição do título prisional. Pessoal, sentença condenatória que ainda pende de recurso, né, onde não tem trânsito em julgado, logicamente que aí é possível sim impetrar habeas corpus. Punição disciplinar militar, como já falei, não cabe habeas corpus. Prisão disciplinar militar, da mesma forma, não cabe habeas corpus. Revisão dos atos administrativos contra militares. Existe ação própria para isso. Da mesma forma, não cabe habeas corpus no termo da súmula 694 do STF. Não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Então, situações, fatos e condições aí cabíveis, interpretativas e extremamente importantes de serem analisadas sobre esse aspecto, né? Ou seja, um fato, né, que nós aí também temos que dar a ele a sua devida relevância. Pessoal, sobre esse tema aí, é importante que nós tenhamos aí essa concepção. Contra decisões militares não cabe habeas corpus. No máximo, caberá ali uma ação própria. Habeas corpus para questionar a aplicação de pena de multa. Logicamente que se não cabe para questionar a dosimetria da pena, se para questionar a condenação, também não cabe aqui para se questionar a aplicação de pena pecuniária, seja ela a multa, seja ali a prestação pecuniária. Também aí nos termos da súmula 693. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativo ao processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja única cominada. Então também olha aqui, naquele processo penal em que não existe ali a previsão legal de privação da liberdade, não cabe habeas corpus. Olha um fato bastante interessante. Então nós podemos concluir que o habeas corpus não é medida que se impõe a todos os processos penais, somente aqueles em que a aplicação da pena ao indivíduo em razão da prática do ilícito pode culminar numa pena privativa de liberdade. Porque se a única pena cabível for a pena de multa, naquele processo não cabe habeas corpus. Habeas corpus para confrontar processo suspenso. Aí cabe. Aí cabe por quê? Porque o processo suspenso nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ou nas hipóteses do acordo de não persecução penal trazido pelo pacote anticrime, né, vão determinar que a suspensão do processo não implica em privação da liberdade. Quando falamos em privação da liberdade, pode não ser uma privação plena, pode ser uma privação limitadora de algum modo. E aí, dessa forma, se o habeas corpus for julgado procedente, terá ali a finalidade excepcional de trancamento da ação penal. Já estudamos lá
no recurso em sentido estrito, né? Quando a denúncia ou a queixa-crime não são aceitas, cabe rese. Quando elas são aceitas, cabe habeas corpus com a finalidade de trancar a ação penal, demonstrar que aquela ação penal foi proposta sem requisitos mínimos de procedibilidade, sem indícios mínimos de autoria ou até mesmo de materialidade do ilícito. Habeas corpus para questionar a realização de audiência preliminar. Pode. Pode por quê? Porque na audiência preliminar, também ali, de algum modo, né, de alguma forma transacional, a liberdade do indivíduo já pode ser ali afetada de algum modo, né? Interesse de agir. Aí é bastante importante. Quem é que pode propor essa ação? Como qualquer outra ação, é necessário o impetrante demonstrar evidência de que ele sofre aqui algum tipo de risco à sua liberdade. Então, a demonstração aqui do interesse de agir, né, de alguma forma, deve demonstrar que esse habeas corpus tem a finalidade de beneficiar o paciente. Lembrem-se que aquele que sofre ou aquele que está na iminência de sofrer um dano ao seu direito, à sua liberdade de ir e vir, leva o nome legal de paciente, tá? Então, esse é um fato aí também bastante importante. Ou seja, então, esse é um fato que levará à demonstração de que o paciente, de fato, irá se beneficiar pela a procedência e pelo acolhimento do habeas corpus, né, com a determinação de que ele tenha a sua liberdade de ir e vir garantida. Natureza jurídica da sentença concessiva de habeas corpus, ela é mandamental. Pessoal, habeas corpus, por ser uma ação constitucional, ela é um mandamento. Ou seja, habeas corpus não declara nada, não constitui nada, nem condena ninguém, tampouco executa pena alguma. Habeas corpus apenas manda. Ele manda soltar, ele manda não prender, né? A finalidade do habeas corpus tanto mais é do que mandar soltar, mandar prestar fiança, mandar que se espeça salva-conduto para que ele não seja preso ou que se dê entrada de alguém em algum lugar. Então, a natureza jurídica da concessão do habeas corpus, ela será sempre mandamental. Como eu já disse, habeas corpus não declara, nem constitui, nem condena, nem executa. Simplesmente manda soltar, manda prestar fiança, manda que se espeça ali o salvo-conduto ou que se dê entrada em tal lugar. Esta é aí a natureza jurídica da sentença que concede habeas corpus, ou seja, ela é mandamental. Artigo 648, e ele nos traz aqui as hipóteses em que cabe habeas corpus. Quais são elas? Quando não houver justa causa. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina. Quando quem ordena a coação não tiver competência para fazê-lo. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade do agente. Então, são essas as hipóteses em que cabe habeas corpus. E aí vem a pergunta, este rol ele é taxativo ou exemplificativo? E a resposta é, por se tratar de uma ação de natureza constitucional a fim de assegurar o exercício e garantia de um direito fundamental, este rol ele é exemplificativo. Na verdade, todas as hipóteses em que ali estiver em jogo um direito fundamental ameaçado ao seu direito de ir e vir, caberá habeas corpus. Aqui nós temos ali as hipóteses de ausência de justa causa. Nós não falaremos de todas as hipóteses trazidas pelo artigo 648, já que ele é um tanto quanto simples na sua redação e interpretação, mas é importante dizer que a ausência de justa causa ela está sobre dois aspectos. O primeiro, a ausência de justa causa para proferir aquela ordem que resultou na coação
contra alguém, e na segunda hipótese, né, justa causa para a existência de processo ou investigação contra alguém em que haja lastro probatório, sem que haja lastro probatório suficiente. Ou seja, nós estamos falando aqui da possibilidade, então, do trancamento da ação penal em razão da impetração de um habeas corpus, ou seja, quando um processo é instaurado contra alguém sem as condições mínimas probatórias para que esse processo se sustente. Excepcionalidade do trancamento. É lógico, né, e isso está aí garantido pela jurisprudência do STF, que nem todo processo penal será trancado de início, né, pelo HC, somente quando de fato ficar demonstrado, né, a ilegalidade da conduta, a ilegalidade da propositura da ação. Do contrário, né, não haveria motivos aí para que houvesse o trancamento da ação penal. Sobre esse aspecto, o Thoron diz que, embora seja dificílima a hipótese de se trancar o procedimento investigatório por meio de habeas corpus, pois o que se busca é a coleta de dados informativos a comprovar a existência do crime em toda a sua extensão, fato típico, e a sua autoria. Não é tão infrequente, ao contrário do que se imagina, apresentem-se em casos em que, de saída, torna-se possível verificar que falta tipicidade para o fato investigado. Já o STF, a respeito, diz que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal via processualmente acanhada do habeas corpus, via de um verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo crime quando de logo se avulta ali a ilegalidade do abuso ou abuso de poder. Então, é possível trancar a ação penal com o HC, porém, aí de difícil constatação prática. Trancamento em razão de prova ilícita é possível, já que se a prova ilícita for a única que embasar ali a propositura da ação penal, né, logicamente que se ela for declarada como ilícita e não houverem outras provas lícitas a embasar a acusação, também haverá o trancamento da ação penal. Excesso de prazo na privação da liberdade. Pessoal, já falamos, todo momento, a toda questão em que a pessoa ficar preso por mais tempo do que deveria, ali gera, logicamente, uma ilegalidade quanto à prisão. Seja sobre o aspecto, por exemplo, aí a se citar da prisão temporária, né, que ela é de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias em processos comuns, ou sendo ela de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias em caso de crimes hediondos. Além do que, conforme o exemplo que eu já citei, trazido aí pelo novo pacote anticrime, né, durante a prisão preventiva, a cada 90 dias deve o magistrado justificar e fundamentar os motivos da manutenção da prisão. Caso contrário, gerará ali excesso de prazo, prisão ilegal e necessidade de libertação do indivíduo por meio do habeas corpus. Dois aspectos são fundamentais para que nós possamos compreender o tempo da prisão, ou seja, a razoabilidade e a proporcionalidade. O que é razoável? É aquilo que é analisado nos termos da complexidade do processo, número de réus, volume de processos da vara ou tribunal, a atuação do juiz ou do relator, a atuação das partes. Já quando nós falamos aqui da proporcionalidade, levamos em consideração penas cominadas em abstrato para o crime. Por exemplo, imagina que a pessoa não pode ficar mais tempo preso durante o processo do que a própria pena que ele receberá caso seja condenado. Estabelece-se ainda que, como eu disse, penas cominadas em abstrato para o crime, condições pessoais do réu, viabilidade da concessão do benefício que mantenha o sentenciado fora do cárcere,
potencial prazo para progressão. Então, todos esses são aspectos aí bastante importantes sobre a condição em que a pessoa não poderá ser mantida presa. Então, seja, como eu já disse, questões razoáveis e questões proporcionais à manutenção do indivíduo no cárcere. Excesso de prazo para julgar habeas corpus no STJ, pessoal. Todo excesso de prazo vai aí justificar, porque ele foge à margem da razoabilidade, então vai justificar a possibilidade de HC. E num caso semelhante a este dito, o STF então julgou na seguinte forma: é da jurisprudência da Corte o entendimento de que a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, configura constrangimento ilegal por descumprimento de norma constitucional da razoável duração do processo, ou seja, aquilo ali que está constante no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. Então, quando o processo não dura um tempo razoável, logicamente que isso fere o direito do indivíduo, fere o direito daquele que busca o restabelecimento de um direito fundamental. Incompetência da autoridade coautora, lógico, se a pessoa não tem capacidade para determinar a prisão do indivíduo, será objeto aí, né, de cabimento de impetração de habeas corpus. Cessação do motivo autorizador da coação. Né? O exemplo que eu trago para ilustrar isso que eu estou dizendo é, por exemplo, a decretação da prisão preventiva em razão, né, do réu estar, por exemplo, ali ameaçando uma testemunha. Por certo, após a oitiva desta testemunha em juízo, não há mais motivo para a manutenção da prisão. Ou seja, se o único motivo da prisão era que a testemunha poderia ser ameaçada pelo réu, e aí então desejar não depor ou mudar a versão dos fatos, após a sua oitiva, né, confirmando em sede judicial aquilo que já havia dito em sede policial, não há mais motivos para a manutenção da prisão preventiva. Então, seja cessado o motivo autorizador da coação, cessa-se a própria coação da liberdade do indivíduo, e isso pode ser aí buscado também por meio do habeas corpus. Natureza do rol do artigo 648 já disse para vocês que ela é meramente exemplificativa. Não haveria motivos de limitar ou obstar ali a utilização de um remédio constitucional quando na busca do combate da ilegalidade ou do abuso de poder inerentes à liberdade do indivíduo. Habeas corpus e cumprimento de pena do local do domicílio. Pessoal, isso seria o ideal, né? Eu concordo plenamente e vejo a viabilidade do habeas corpus para que o réu possa cumprir a pena próximo dos seus familiares, próximo da sua residência. Ocorre que, né, pelas normas, pela política aí da Secretaria de Segurança Pública, os presídios são descentralizados, né? Os presídios não estão aí próximos das comarcas. Penso eu que cada comarca deveria ter um presídio para que pudesse ali absorver os seus presos, os seus locais, e isso tornaria aí muito mais fácil a ressocialização do preso, porque ele estaria muito mais próximo dos seus familiares. Ocorre que, né, como eu já havia dito, pelas políticas da Secretaria de Segurança Pública, né, principalmente para as penitenciárias de segurança máxima, o preso será levado para locais que dificulte o acesso à sua família, que dificulte o acesso aos seus comparsas de crime. Nós sabemos que nós temos presídios aí em meio à selva amazônica, então, em razão das políticas de segurança pública, né, muitos habeas corpus são negados quando ali na busca do direito dele de cumprir a pena próximo do seu domicílio. Eu sou defensor de que o preso deva estar o mais próximo possível do seu domicílio, dos seus familiares, para que esse laço de familiaridade, né, com seus parentes não seja rompido, né, e esses parentes estejam sempre aí aptos a receber o preso quando ele alcançar a liberdade. Artigo 649.
o juiz ou tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora, ou seja, é imprescindível que o habeas corpus seja julgado o mais rápido possível. E quando julgado procedente, a autoridade coatora cumpra também o mais rápido possível a ordem, né, de liberação ou de expedição de salvo-conduto ou de arbitramento de fiança e assim por dentro, assim, né, de acordo com as hipóteses previstas. Pessoal, para a nossa próxima aula, começaremos aí, veremos a partir do artigo 650 do Código de Processo Penal. Por hoje, era só o que eu tinha aí para passar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição. Do contrário, nos vemos na nossa próxima aula.